Bom dia, 7 horas do dia 11 de abril de 2025. Estamos em 90 dias de esperança. Hoje, recebendo o capítulo 77, Espiritismo e Nós, com a Viviane Oliveira, que vai fazer as reflexões. E vamos dando bom dia para essa sexta-feira linda, um sentimento de semana chegando à sua conclusão. Vamos nos dando as mãos e perguntando: Jesus, o que queres que eu faça? Que eu veja, que eu veja os meus pés andando no caminho do bem, que eu veja as pequenas realizações do dia a dia, que eu veja nas pessoas e nas situações o amor de Deus conduzindo os meus caminhos, que eu veja no sol, nos pássaros, na natureza, a perfeição e a harmonia, que eu veja a esperança no amparo divino, que eu veja a esperança dentro de mim, no meu irmão, na certeza de cada amanhecer, na certeza do presente das horas que recebemos diariamente para a construção do nosso homem novo, na plantação das sementes de alegria e de esperança que plantamos todos os dias e que colheremos sim em nossos corações. Agradecemos a cada irmão que conosco está nos 90 dias de esperança, a todos que estão aqui presentes e a todos que nos assistem pelo YouTube. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Queria pedir para vocês, quem ainda não entrou lá no YouTube, 90 Dias de Esperança, é importante que a gente entre, que a gente curta, que a gente dê lá um joinha, porque ajuda na transmissão dos vídeos, né? Mais pessoas recebem depois esses vídeos. A gente esquece de comentar isso, mas é importante, né? Para que ele seja mais multiplicado. Então, dando bom dia a todos, bom dia, Viviane. Para aqueles que ainda não te conhecem, se apresente, da onde você fala, como você chegou até o Instituto Ser, o trabalho, né, na Páscoa com Jesus, e na sequência, a reflexão Espiritismo e Nós, capítulo 77 do Livro da Esperança. Bom dia, querida. Bom dia. Eu falo aqui do litoral norte de São Paulo, uma cidade chamada Caraguatatuba. Eu cheguei no ser pelos estudos e pelas músicas. Tem muita música no portal e eu escuto muita música. Então, eu ouvi a Aurora e eu falei, uau, quero mais. E aí eu fui descobrir que ela estava no portal Ser. E aí tinha os estudos, entrei através dos estudos, e em uma postagem do Ser pelo Instagram, estava acontecendo o advento. E aí eu entrei no grupo do advento, e aí eu já entrei depois, quando teve o grupo Páscoa, e foi uma bênção, porque a gente aprende com o advento, com Páscoa, Páscoa que está acontecendo agora, que é maravilhoso. E a gente depois acaba fazendo leituras de livros, e são pequenos, em 10 minutos a gente consegue absorver alguma coisa, mas eu acho que é o mais interessante e o que a gente faz são amizades. Amizades que a gente faz durante esse processo, no grupo, a gente acaba conhecendo pessoas, e eu conheci a Edna, que a Edna é uma pessoa muito especial para mim, uma amiga querida, que eu ainda coloquei no grupo essa semana, que o Portal Ser fez a gente se reencontrar.
Então, isso para mim não tem preço. É uma mão estendida o tempo inteiro, uma para outra. É incrível. A gente passa pelos momentos da vida e a gente sabe que a gente tem uma amiga aqui virtual, que a gente não se conhece pessoalmente, mas que a gente tem tanto uma para dar para outra. E fora a Cida, e fora a Eleonora, e fora outras pessoas tão queridas que a gente vai, assim, às vezes manda uma mensagem, a Regina, nossa, cada mensagem linda e que a gente vai criando esse laço. Então, Portal Ser faz isso com a gente. Esse ano eu não vou poder estar no Vira Ser, que eu gostaria muito, mas se Deus quiser, ano que vem eu vou estar. Se Deus quiser. E a primeira música do Vira Ser, que foi tocada, eu achei dentro do portal, com todos cantando. Nossa, aquela música eu coloco com frequência, assim, porque tem uma energia muito boa, e isso faz com que a gente se conecte. Por isso que a música, eu gosto muito de música, por isso, sabe? E aí, a gente vai fazer a leitura hoje do capítulo 77, Espiritismo e Nós. E aí, a gente começa, né? Espiritismo, o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, e nós. E nós, os espíritas. E aí vamos, né? Emmanuel traz para gente uma fala de Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus, João 14:15. E aí, quais são os mandamentos de Jesus? Primeira coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar seu próximo. Aí eu fiquei pensando, né? Seguir os passos de Jesus e fazer o que Jesus nos exemplificou ainda é uma missão. Como a Eleonora falou há pouco, graças a Deus que nós temos vidas, né? Para a gente conseguir chegar lá. Aí vem, o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Está no capítulo 23, item 17. Capítulo 23, ele tem o título de A Estranha Moral. E aí eu fui lá no capítulo 23, nesse trecho, no item 17, e aí eu fui buscar, né? Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Quais são esses abusos que tá lá no nosso evangelho, né? Orgulho, egoísmo, a ambição, fanatismo. Então eu falei, gente, esse texto promete, né? E aí ele continua. Todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções, segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, Emmanuel já dá mais um up, né? Não é só de nós daqui, não, é dos desencarnados também. Situarmos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundindo, confundindo-os nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Então, ele já nos traz, né? Olha, nós somos pequeninos ainda, mas com boa vontade, a gente, e tendo sempre como modelo e guia Jesus. E como a Eleonora falou, calma que a gente tem várias vidas, o importante é a gente começar, né? Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do despreendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipóteses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua,
descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Então, ele já vem mostrando para a gente, olha, a nossa religião, ela não precisa de imagem, ela precisa de força de vontade, ela precisa que a gente esteja na comunhão, que é aquilo que Jesus falou lá em cima, guarde os meus mandamentos. É através deles que a gente vai chegar lá, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Jesus veio para nos ensinar através dos exemplos, e ele trazia, e amar o seu próximo. Então, são os caminhos, a gente não precisa de imagens, não só imagens de estátuas, mas a gente não precisa de imagens de pessoas. Nós temos Jesus como exemplo, né? Todas as religiões cultivam um rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Então, ele vem e nos traz, olha, gente, vamos ter cuidado com a vaidade. E Kardec, ele traz no nosso evangelho uma frase muito interessante. Espíritas, amai-vos. É o primeiro ensinamento. E o segundo é instruí-vos. Né? Então, a gente precisa buscar, diante da instrução, os caminhos para que a gente possa se libertar de dogmas e que, principalmente, a gente não entre na onda do fanatismo. A nossa fé, ela é uma fé, precisa ser uma fé raciocinada, né? Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações, a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Então, todos nós partiremos. E aí eu fiquei pensando, nós viemos com planejamento. Então, é buscar a gente sempre fazer um cadinho a mais, para que quando a gente possa partir, a gente não tenha tantos medos de não ter feito tudo que a gente se planejou, mas que a gente possa ter aquela certeza dentro do nosso coração que a gente está fazendo o melhor agora e que isso vai nos garantir uma calma para o nosso espírito, de que a gente está tentando e que a gente vai conseguir um pouquinho, sair um pouquinho melhor daqui, conforme a gente se comprometeu. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Dai de graça o que é de graça recebido, né? Então, esse mais essa fala que está no Evangelho, né? É o que a gente precisa vivenciar. Todas as religiões são credoras do profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade.
Nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a viver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Então, somos nós, com a gente mesmo. E a fé, a esperança, coragem da gente olhar para a gente sem cortina, com amor, não precisa ter pavor, com muito amor, para que a gente consiga olhar as nossas mazelas, mas que a gente ainda tem, reconhecê-las e buscá-las com muito amor, a nos indo passo a passo a nos transformarmos. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, qualquer tempo, né, gente? Isso quer dizer, sem amor não haverá luz no caminho, e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Aí eu marquei aqui que Deus nos ama de qualquer maneira. E Ele nos oferta o livre-arbítrio. Mas Deus, Ele é bom e justo. E com isso, faz com que a gente possa fazer o nosso plantio, mas nós teremos a nossa colheita. Então, nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Essa encarnação que a gente tem como guia Jesus, mas que ele nos trouxe o Consolador, que é o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, que onde os Espíritos, ele nos traz tanto, nos traz assim, olha gente, vamos buscando nos domar. Ontem eu estava estudando e eu vi um negócio muito interessante. Às vezes a gente parece aquele touro solto, né? Diante de uma resposta mal dada de uma pessoa, de um colega, no trânsito, né? Com aquela buzinada, aquela moto bibi, 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 a gente vira assim um ser não. Então, se a gente escorregou, vamos puxar a nossa rédea. Vamos firme. A gente escorrega, faz parte do aprendizado. Mas para justamente a gente olhar assim e falar, opa, peraí, essa buzina não precisa mais me tirar do sério. Eu tô aprendendo que isso é desnecessário. Essa fechada que eu tomei, graças a Deus que não fui eu que dei, eu só tomei, né? Esse desaforo que eu tô vendo, que eu tô ouvindo, gente, não sou eu que tô falando. Graças a Deus. Não é que a gente precisa virar lagoa ouvindo um monte de sapo. Não, não é isso. Mas que a gente comece a ter o discernimento de entender de que a gente ouvindo tudo aquilo, quais são os sentimentos bons que a gente precisa criar? Quais são as mudanças na nossa vida que a gente vai conseguir transformar aquilo em exemplos para os outros que vivem com a gente? O Espiritismo é para nós que estamos aqui e para tantos outros, mas que estamos buscando. E isso de buscar, nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos a buscarmos a nossa transformação, a cuidar do nosso orgulho, a cuidar da nossa vaidade, a cuidar dos nossos eus, que tem uma frase legal, né? Quer descobrir quem você é? Fique sozinho.
O que que você ouve, o que que você pensa, o que que você fala sozinho. E aí, como que a gente tá? Como eu estou, né? Então, a gente precisa ter caridade com a gente, mas eu saí depois de bastante ler e começar a estudar, né? Esse texto, esperançosa, comigo mesmo. Que eu falei, poxa vida, eu tive a bênção de escolher aleatoriamente esse texto, mas que muito está fazendo comigo, porque está fazendo eu estudar e fazendo eu estudar a mim mesma, né? Qual é o meu momento do dia que a minha vaidade aflora, o meu orgulho, né? Então, e eu posso transferir, posso substituir por bondade, pela afeição, por sentimentos de amor, por sentimentos que a gente consegue se transformar em pessoas melhores e me transformar como espírito, porque somos espíritos imortais. E tudo isso aqui vai ser para nossa imortalidade. Então, no dia de hoje, eu estou conseguindo trazer para o meu espírito imortal um sentimento melhor, para que lá na frente eu já tenha ele. Hoje eu estou semeando, plantando, mas eu vou conseguir colher um sentimento melhor. E nós temos o Espiritismo como um barco. Nós estamos dentro desse barco. O Espiritismo, ele nos leva. Mas quem nos conduz? É Jesus. Ele é o nosso mestre e nosso guia. Então, ele nos enviou o Consolador e os caminhos para que a gente chegasse ao Espiritismo, ou desde pequeno, ou pelos caminhos das amizades ou das dores, ou por outros caminhos, para que a gente consiga ficar dentro desse barco em segurança e com Jesus nos conduzindo. E aí, eu falei, nossa, tem um livro que eu fiz a leitura e que eu queria deixar, assim como é de cabeceira, vale a pena. Ele chama-se No Roteiro de Jesus. Ele é de Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. E não dá para ver porque minha câmera está desfocada, mas eu coloco a foto depois no grupo. No roteiro de Jesus, Jesus falando para cada um de nós. E Jesus, ele é tão maravilhoso. E aí eu busquei ontem, lendo o Evangelho, buscando a estranha moral, e o meu marcador de texto, ele tem a frase de Francisco de Assis. Coloque o Evangelho em prática no dia a dia, se necessário, use palavras. Então, a gente precisa sair daqui com esperança, com muita alegria, mas principalmente não pelo aquilo que a gente fala, nem pelo aquilo que a gente lê, mas principalmente pelo aquilo como a gente age, pelas nossas mudanças. É pensar, falar e agir numa só diretriz. Então, que a gente saia daqui hoje com o coração cheio de esperança em nós mesmos e que a gente não está sozinho e que a gente tem oportunidades maravilhosas da gente buscar a transformação e a gente tem condições. Vamos sem desistir da gente. Calma que o outro, nosso filho querido, nossa filha querida, o marido amado, os familiares todos, cada um no seu tempo, sem julgamento, porque isso também faz parte da nossa substituição de sentimentos. Não vamos julgar, vamos amar incondicionalmente e a gente, assim como Jesus nos ama e Deus nos oferta essas oportunidades. Era isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade e por vocês todos estarem aqui juntos. Nossa, Viviane, brilhou.
E eu coloquei ali no grupo, né? Quanto, entretanto, todavia, contudo. Depois Uhum. vocês olhem, né? Esse Emmanuel dando É, essas lições para nós, né? Nos é colocando incrível. direitinho no caminho. Muito Ele bom. passa a mão primeiro, mas ele levanta a gente de poder, no entretanto, né? Contudo, nossa, mas é importante. Isso daí. Convidei a Alessandra hoje para fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigada, Vivi. Um ótimo dia para nós. Para nós. Então, amigos queridos, embalados, né, nessa mensagem, nessas reflexões da Viviane que foram tão gostosas, né, de sentir, de ouvir, vamos elevar os nossos pensamentos e, sobretudo, os nossos sentimentos a esse Deus de amor, esse Pai sempre eterno, que está sempre nos auxiliando e que nos deseja ver em plenitude lá na frente. E agradecer também a Jesus que nos vem conduzindo os caminhos, nos auxiliando a acender, ou melhor, a brilhar a luz que nós já carregamos, para que essa luz brilhando desde dentro de nós mesmos, iluminando os nossos próprios passos, possa ser luz que auxilie outros passos vacilantes como nós já estivemos ou ainda estamos, a seguir por esse caminho, que é um caminho de amor e de bem. Entreguemos nossos corações, entreguemos nossas mentes, entreguemos nossas mãos e nossos pés a Jesus. E Ele nos auxiliará a entregar ao mundo tudo aquilo que é amor, bênção e paz. Que assim seja, amigos. E assim seja, um bom dia. E a Bom gente. dia a todos. Ótima Obrigada. Bom dia, sexta-feira. Encontramos amanhã no gente. Bom sábado. dia. Obrigada, Bom Lili. dia a todos. Parabéns, Bom dia, dia. gratidão.